Olá, boa tarde. No Conversa Pública de hoje falamos sobre tuberculose. No Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública. A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4.600 mortes em decorrência da doença. Eu conversei com o pneumologista Alexandre Milagres, que explica tudo sobre a tuberculose. Confira. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Kézia. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é a tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que foi descoberta no século XIX por um alemão chamado Robert Koch, e em 1882. Então, essa doença, descobriu-se quem era o agente causador da doença, mas não se sabia ainda como combater a doença. Em termos de medicamento, não existiam antibióticos nessa época. E isso só veio acontecer na metade do século passado, do século XX. Doutor, e onde essa doença se instala? Pois é, a tuberculose é uma doença que a gente brinca dizendo que ela só não dá no cabelo e nas unhas. Ela pode atingir qualquer parte do corpo, qualquer órgão, qualquer tecido e em 85% a 90% dos casos, ela acomete o pulmão. Por isso que a maioria das pessoas relaciona a tuberculose ao pulmão e à tosse. Mas é bom que as pessoas saibam que qualquer órgão nosso pode ficar doente. Doutor, então explica para quem está em casa quais são os sintomas dessa doença. Então, como a maior parte dos casos é pulmonar, o principal sintoma da tuberculose a gente poderia dizer que é a tosse. As campanhas costumam dizer, tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose, porque não é exclusivo da tuberculose provocar tosse. Qualquer doença pulmonar pode provocar tosse, mas uma tosse crônica, de início meio súbito e que dura muito tempo, tem que se pensar em tuberculose. Um outro sintoma comum da tuberculose é a febre, com uma característica diferente de outras. É uma febre baixa, em torno de 37,5, 38, no máximo 38,5, e com uma característica adicional. Ela é mais na parte da tarde, início da noite. O terceiro sintoma relacionado à tuberculose, né, já falamos de tosse e de febre, é um suor atípico, um suor que a pessoa não se lembra de já ter suado daquela forma antes, e principalmente à noite. Então a pessoa passa o dia inteiro, esteja frio ou quente o clima, e chega à noite ela começa a suar. Isso tem que se juntar com os outros sintomas para acender o sinal de alerta. Um sintoma também geral da tuberculose, um está ligado ao outro, é a perda do apetite e com isso também a perda de peso. E são perdas às vezes longas, grandes se você não fizer o diagnóstico rápido. Há pacientes que falam que perderam 10 quilos, 15 quilos, em intervalo, obviamente não de semanas, mas de meses, porque ela é uma doença de evolução lenta. Se você não fizer o diagnóstico rápido, você pode viver com a tuberculose ainda e produzindo e trabalhando, estando com a doença instalada. Mas é bom que a gente saiba que, como a gente disse, tuberculose pode dar em qualquer parte do corpo. Se você não tiver tuberculose pulmonar, não vai ter tosse dentre os sintomas. E vai depender muito de onde a tuberculose se instalou. Por exemplo, uma tuberculose comum é a tuberculose renal, tuberculose que acomete os rins. Uma das características principais desse tipo de tuberculose, dessa localização, é o indivíduo ao urinar um pouco de sangue. Vale a pena fazer um exame, uma cultura dessa urina para investigar a tuberculose. Uma outra tuberculose muito frequente é da pleura. A pleura envolve os pulmões, é uma película, e às vezes acontece que essa pleura inflama, é produzido um líquido que comumente a gente costuma chamar de água na pleura. E o sintoma principal desse tipo de localização é a dor. A pessoa sente dor ao respirar e se esse líquido crescer muito, sem ser puncionado ou sem ser tratado, a pessoa pode ter um pouco de falta de ar, porque o líquido ocupa o espaço do pulmão e empurra o pulmão, né?
Uma outra forma comum de tuberculose também, sobretudo em crianças ou em imunodeprimidos, é a tuberculose nos gânglios, que a gente chama comumente de ínguas. Essas ínguas podem acontecer também em várias partes do corpo, com frequência na região cervical, ao lado aqui do nosso pescoço, embaixo dos braços, nas axilas e na região inguinal também você pode ter ínguas. São pequenos gânglios que aumentam e você, às vezes, para fazer o diagnóstico, você tem que fazer uma punção nesse gânglio e levar o material para o laboratório. Normalmente pode gerar um pouco de dor e é visível, né? Há um aumento de volume fora do padrão. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre as formas de transmissão da doença e como se prevenir desse mal. Não saia daí!